Júlio, Diácono Garcia, amados e amadas de Deus. Nós estamos celebrando este segundo domingo da Quaresma, e celebrando este segundo domingo da Quaresma aqui na nossa paróquia, vários jovens, adultos, adolescentes receberão o dom do Espírito Santo. Momento bonito, momento significativo da vida da nossa paróquia. O Espírito Santo é aquele que nos conduz rumo a um amor mais profundo para com Jesus Cristo. Nós nos encontramos hoje no Evangelho com esse rosto bonito de Cristo. Nos encontramos com a túnica de Cristo que fica brilhante. São Paulo nos convida também a darmos um testemunho, convida Timóteo, mas convida também todos nós hoje a não termos medo de sofrer pelo Evangelho de Cristo. E é nessa direção que o Espírito nos conduz. O Espírito é aquele que guiou Jesus, que conduziu Jesus. Jesus, no início do seu ministério, recebeu o dom do Espírito, quando se submeteu àquele rito de João Batista, e ali, que era um rito para pecadores, ali Jesus recebe o Espírito desce sobre Jesus, e Jesus então, durante todo o seu ministério, vai ser guiado pelo Espírito, vai ser conduzido pela força do Espírito. Mas o Espírito não guiou só Jesus, o Espírito é dado também aos discípulos, à igreja. O Espírito nos é dado ainda hoje. E o Espírito é aquele que nos conduz rumo a um amor mais profundo para com Jesus Cristo. O Espírito nos conduz na direção de um testemunho bonito de Jesus Cristo. O Espírito nos conduz rumo ao anúncio de Jesus Cristo no mundo. O Espírito, ele nos desestabiliza. Nós, às vezes, gostamos de ficar no nosso caminho de fé. O perigo é irmos cada vez mais nos enrijecendo no nosso caminho de fé. E então, não deixarmos que o Espírito atue. Na primeira leitura, nós encontramos a experiência de Abrão. E a leitura nos narra a vocação de Abrão. E aqui Deus chama Abrão. Depois ele vai mudar de nome, mas aqui se chama Abrão. Mas Deus o chama aqui a deixar a sua terra, a deixar a sua parentela, a deixar a casa de seu pai e a ir para uma terra que Deus vai mostrar. Abrão tinha uma terra, era a terra do seu clã, vivia num clã, sua família, quer dizer, a sua parentela, porque para o judeu é uma grande riqueza, a terra, e também para nós, a terra, não é? O lugar onde habitar, onde morar, a casa, mas aqui para o judeu mesmo a terra e a família. E Deus pede a Abrão que parta, que deixe isso para trás, que deixe a sua segurança para trás, e que vá para uma terra, mas uma terra que ele vai mostrar. Abrão não sabe ainda onde é a terra, mas Deus promete a terra. E Abrão parte rumo a uma terra que Deus vai mostrar, parte rumo a uma terra que é promessa. E porque Abrão partiu, Israel um dia teve a terra. Porque Abrão partiu, Deus pede que parta, promete a terra, promete a descendência, promete fazer de Abrão um grande povo. Deus é aquele que nos desestabiliza. Nós gostamos, às vezes, de viver uma vida muito estabilizada nas nossas ideias,
estabilizada às vezes os nossos conceitos, estabilizada naquilo que nós pensamos, estabilizada no nosso mundinho. E o caminho da fé é um caminho que nos desestabiliza constantemente. Abraão tinha uma vida estabilizada. Só parte, só se coloca verdadeiramente a caminho, no caminho da fé, quem se deixa constantemente desestabilizar-se por Deus. E é o que Deus pede a Abraão. E Abraão partiu. E é interessante que ele deverá ser também sinal de bênção e sinal de maldição. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É um homem que é sinal de bênção, que é sinal de maldição. Bênção para aqueles que o abençoarem e maldição para aqueles que o amaldiçoarem. E Deus termina dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão deve ser sinal de bênção também para todas as famílias da terra. Abraão é sinal de bênção para nós hoje. Para nós que nos deixamos desestabilizar-se e nos colocamos no caminho da fé. O caminho da fé é um caminho de todos nós. Se nós estamos aqui, é porque um dia nos tornamos também discípulos de Abraão. E também decidimos, ouvindo a voz de Deus, a trilhar o caminho da fé. Abraão é pai da fé. Quando chegar em casa, pegue o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, onde Hebreus vai louvar a fé dos antepassados. E vai começar louvando a fé de Abraão. Porque Abraão, ouvindo a voz de Deus, partiu. Partiu, e porque partiu, foi sinal de bênção para Israel, bênção da terra, bênção de um grande povo da descendência. Abraão é pai, e por isso de Abraão veio Jesus. Porque Abraão partiu, ouviu a voz de Deus e partiu. E o caminho da fé é isso. É nós hoje, seguindo como descendentes de Abraão, nos colocarmos no seguimento de Jesus. De Jesus que nós encontramos no Evangelho hoje, naquela cena bonita, onde Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, sobe, os leva a um lugar à parte, a uma alta montanha, e ali se transfigura diante deles. Seu rosto fica luminoso como o sol. Imaginem a imagem, o rosto de Jesus como o sol. Nós não conseguimos olhar para o sol sem uma proteção na vista. Qual é o brilho do sol? Sua veste se torna luminosa como a luz. Imagine a beleza da cena. Mas se vocês perceberem bem, a cena se dá num contexto em que Jesus anuncia sua morte. Um pouco antes, Pedro tinha dito quem era Jesus, o seu Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus disse sim que ele é o Messias, mas o Messias que deve morrer, que deve ir a Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado e ressuscitar ao terceiro dia. E nesse contexto agora, então, acontece a cena da transfiguração. O Pai manifesta quem é o seu Filho. Jesus é o Messias. Jesus se manifesta agora na sua divindade. Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus que entrou na nossa história e assumiu a nossa humanidade. Mas o Filho de Deus que deve morrer. O Filho de Deus que se manifesta agora, então, na sua divindade, na sua glória. A sua face é luminosa como o sol. A face bonita de Cristo. São João Paulo II fazia uma pergunta interessante na Terço Millennium Neunto, quer dizer, no início, um texto que ele escreveu, uma carta apostólica no início do terceiro milênio. E São João Paulo II perguntava
que face de Cristo nós estamos apresentando às gerações do novo milênio? Nós encontramos hoje na cena da transfiguração uma imagem bonita de Cristo. Uma imagem bonita de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Será que nós estamos apresentando para a geração desse novo milênio uma face bonita de Cristo? Será que eu estou apresentando uma face bonita de Cristo? Mas será que nós que seguimos Jesus estamos apresentando para os outros uma face bonita de Cristo? Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que Cristo nós estamos apresentando para as pessoas que convivem conosco? Que imagem de Cristo nós estamos apresentando para os outros e para as outras? Para as pessoas da nossa casa? Para as pessoas que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, de lazer? Vocês que vão receber hoje o dom do Espírito Santo, para as pessoas que convivem com vocês, para os jovens e adolescentes que convivem com vocês, que face de Cristo nós estamos apresentando? Uma face bonita de Cristo, que convida ao seguimento? Ou um Jesus que não atrai? Não atrai porque nós não apresentamos a beleza dele. Esse é o grande perigo, amados e amadas de Deus. Às vezes falamos de um Jesus que não é um Jesus real, não é um Jesus que ia ao encontro dos pecadores, que não é um Jesus que anunciava o reino de Deus, que não é um Jesus que verdadeiramente ia ao encontro das pessoas, curava, ia ao encontro das misérias das pessoas e as resgatava. A beleza de Jesus que os evangelhos nos apresentam. Não precisamos enfeitar muito, precisamos pegar o evangelho e encontrar ali a beleza do rosto de Cristo. O rosto de Cristo que ia ao encontro das pessoas. O rosto de Cristo que a lei mandava apedrejar aquela mulher pecadora. E Jesus disse: ninguém te condenou, mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O Jesus que acolhe cada pessoa onde ela está e lhes aponta um caminho, o caminho de Deus. A beleza do rosto de Cristo, do rosto transfigurado de Cristo. A beleza de Cristo que nós somos chamados a apresentar às pessoas. Esse rosto transfigurado de Cristo. E meus queridos crismandos, é desse Cristo que vocês devem ser testemunhas. O Espírito Santo vos envia nessa direção de serem testemunhas de Jesus Cristo. Desse Cristo que São Paulo vai dizer aqui na segunda leitura para nós: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Paulo está falando a Timóteo, está dizendo a Timóteo que sofre comigo pelo Evangelho. Paulo sofreu pelo Evangelho e convida também a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. Quer dizer, não tenha medo de anunciar o Evangelho, não tenha medo de testemunhar o Evangelho, não tenha medo de levar o Evangelho. O Evangelho vai te causar sofrimento? Vai, mas sofre comigo pelo Evangelho. Não é beleza que Paulo diz a Timóteo, né? E Paulo então vai dizer: Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Quer dizer, não é Deus nos salvou em Cristo. Esse Cristo que se apresenta para nós hoje com uma face bonita, com uma face gloriosa. Não é? E continua ainda Paulo: essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quer dizer, em Jesus Cristo nós recebemos o quê? A vida, a imortalidade. Seguir Jesus, seguir este rosto bonito de Cristo que nos causa muitas vezes sofrimento,
nos garante vida, nos garante imortalidade. Cristo é aquele que nos dá vida, Cristo é aquele que nos dá imortalidade. Às vezes segui-lo causa sofrimento, testemunhá-lo também causa sofrimento, como Paulo sofreu por causa de Jesus Cristo. E diz a Timóteo: não tenha medo de sofrer comigo também pelo Evangelho. Mas seguir Cristo é garantia de vida para nós, é garantia de imortalidade para nós. A face bonita de Cristo que somos convidados a testemunharmos. Mas era não só a face de Cristo que era bonita, também a sua veste. Sua veste era fulgurante. Os padres da igreja viam nessa imagem da veste de Cristo a igreja. A igreja que, naquela imagem do Evangelho de São João, a túnica de Cristo, que naquela imagem do Evangelho de São João, lá na cruz, a túnica de um tecido só. São Cipriano vai dizer que essa túnica de Cristo é a igreja. É a igreja, amados e amadas de Deus, que somos todos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Às vezes nós pensamos que a igreja é o bispo, não é? A igreja é o papa, a igreja é o bispo, a igreja é o padre, a igreja é o diácono. E nós esquecemos que cada um de nós traz em si o mistério da igreja. Somos batizados. O que o batismo fez em nós? Não fez nada. O batismo nos tornou filhos de Deus e nos tornou membros da grande família dos filhos de Deus, que é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem rosto em cada época, e o rosto é o rosto de cada um de nós. De vocês que vão receber hoje o dom do Espírito Santo, vão receber o terceiro sacramento da iniciação cristã, a crisma. Batismo, Eucaristia e crisma. E recebendo a crisma é o momento da maioridade de vocês na fé. É o último sacramento da iniciação cristã, onde vocês dizem: nós somos adultos na fé agora. Nós assumimos com força o nosso caminho de fé. E recebendo o Espírito Santo, deverão ser testemunhas de Jesus Cristo, deverão fazer a túnica de Cristo brilhar mais. A túnica de Cristo brilha mais ou menos de acordo com a nossa doação, de acordo com a beleza do nosso seguimento de Jesus Cristo, de acordo com a beleza do testemunho de Cristo que nós damos. Nós achamos que conta é só o testemunho do padre, do bispo, do papa. Não, o testemunho de cada um de nós. E tanta gente se engrandece às vezes com o nosso testemunho, mas tanta gente às vezes escandaliza também. Não é só com o testemunho do bispo e do padre, não. Também com o nosso testemunho, mas com o testemunho de cada um de nós. Quando a gente vem dizer às vezes: seu bispo fulano, ciclano vai à igreja, mas depois leva uma vida, olha, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Para que vai à igreja? Quer dizer, é o testemunho de cada um de nós que traz em si o mistério da igreja. Porque fomos batizados, porque estamos recebendo o sacramento da iniciação cristã, estamos recebendo a crisma. E a igreja ela se torna mais bonita quando o nosso testemunho de Jesus Cristo é bonito. Quando no meu ambiente de trabalho eu dou um testemunho bonito de Jesus Cristo, através de pequenos gestos de bondade, de justiça, de verdade, capacidade de dar um sorriso, de dar um copo d'água para uma pessoa, de dizer uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Às vezes a gente diz que é cristão, na verdade que é católico, vai à missa todo domingo, mas às vezes alguém que está precisando do meu lado, eu não sou capaz de dar um sorriso. Que cristão sou eu? Onde está a hipocrisia da minha fé? Não é? A fé, a beleza do testemunho da fé, a gente dá em cada momento. Com quem está ao meu lado? A minha capacidade de dar um sorriso, de dizer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, capacidade de dar um copo d'água para uma pessoa,
a capacidade de ajudar alguém que está ao meu lado, né? A capacidade, quando a gente vê alguém caído no passeio, às vezes a gente vira, passa, não quer nem saber, não é verdade? Mas Jesus não diz no Evangelho, sou eu que digo não, que fizeste ao menor dos meus irmãos a mim o fizeste? Não diz que deixaste de fazer o meu menor dos meus irmãos a mim deixaste de fazer? Não estou inventando a pólvora, não estou inventando nada, isso é Evangelho. Percebam bem o nosso testemunho bonito de Jesus Cristo, que a gente é chamado a dar na vida do dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas, nosso ambiente de trabalho, de estudo, na nossa casa. E a túnica de Cristo vai ficando mais bonita quando o nosso testemunho é bonito, quando o nosso testemunho tem vida, quando nós verdadeiramente, a partir das pequenas e das grandes coisas, falamos de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala com palavras, mas os nossos gestos dizem exatamente o contrário, não é verdade? É preciso isso, que a beleza dos nossos gestos falem de Jesus Cristo, tornem a túnica de Cristo mais bonita, tornem a igreja mais bonita, mais santa, através dos nossos gestos, através das nossas atitudes, através da nossa doação aqui dentro da comunidade. Assim a túnica de Cristo vai ficando verdadeiramente mais radiante, mais bonita, porque nós somos mais bonitos na vivência e no testemunho da fé. E aparece então Moisés e Elias conversando com Jesus. O que significa Moisés e Elias? Moisés e Elias significam o Antigo Testamento, a lei. Moisés é aquele que lá no Êxodo recebe a lei. Elias significa os profetas, né? Quer dizer, é o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus Cristo, é a Escritura que se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto alto da Escritura, porque o Antigo Testamento converge para Ele, né? Interessante que o Evangelho de Lucas vai dizer ainda sobre o que conversavam. Conversavam sobre o êxodo de Jesus que se daria em Jerusalém. Quer dizer, conversavam sobre a morte de Jesus. É Jesus que é o esperado, é aquele para o qual a Escritura converge, para o qual o Antigo Testamento caminha, e Jesus que devia morrer. Jesus que devia morrer, né? A Escritura, a Bíblia, a importância da palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Jesus é o centro das Escrituras. E então Pedro, né, fica entusiasmado com o que está vendo e diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para ti, para Moisés e para Elias, vamos ficar aqui. Não é? Existem tantas cenas na nossa vida, tantos momentos que nós gostaríamos que não acabassem, que se eternizassem. Então vamos ficar aqui. Mas é preciso descer da montanha, não é? Na nossa vida de fé, no nosso caminho do dia a dia, né? Tem tantos momentos que a gente gostaria que não terminassem, na verdade, que a gente gostaria que fossem eternizados, mas são eternizados na memória, mas eles querem ficar ali. E de repente uma nuvem os cobre com a sua sombra, e da nuvem sai uma voz: este é meu filho amado, este é meu filho no qual eu coloquei todo o meu amor. Ouvi-o. Quem é Jesus? Jesus é o Filho amado do Pai. O Pai agora manifesta, lá no batismo também o Pai tinha manifestado quem era seu Filho. Quem era Jesus? Jesus é o seu Filho amado. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Ouvi-o. Este é Jesus. Jesus é o Filho amado do Pai. Mas o Pai nos manda mais ainda. Não convida, não. Ouvi-o. E onde é que nós ouvimos Jesus? Como é que nós ouvimos Jesus? Nós ouvimos Jesus através dos Evangelhos, através da palavra de Deus. É aí que Ele nos fala. Ele continua nos falando hoje. Ele continua nos falando agora. Nós ouvimos esse belíssimo texto da transfiguração,
Aqui ele nos falou. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Quer dizer, ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo. São palavras de São Jerônimo. Como é que nós estamos nos relacionando com a Bíblia? Como é que nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus? Nós estamos nos alimentando verdadeiramente da palavra de Deus? Papa Francisco, domingo passado, lançou um desafio interessante, né? Ele disse que cada católico deveria ter uma Bíblia, deveria sempre levar consigo a Bíblia. Isso para as mulheres que deviam levar a Bíblia dentro da bolsa, não é? E desafiava ainda que cada um, como a gente se relaciona com os meios eletrônicos, né? Por exemplo, com o iPhone, com o telefone, a gente vive vendo as mensagens que estão chegando, não é assim que a gente faz? Papa Francisco diz que assim também nós devíamos fazer com a Bíblia. Quer dizer, temos sempre a Bíblia em mãos. Pelo menos um momento durante o dia, ler o Evangelho do dia. Ler o Evangelho do dia e ali pegar um versículozinho do Evangelho que te chamou a atenção, meditar aquele versículo durante o dia, se alimentar com a palavra de Deus. A Bíblia na nossa casa não pode ser só para ficar enfeitando o estante. Ou melhor, hoje já é possível até a gente baixar e tê-la no iPhone, no instrumento que levamos no bolso, já é possível. Por que não fazer isso? Ler um trechinho da palavra de Deus todo dia, ler um trechinho do Evangelho do dia, e ali meditar, e ali deixar com que aquele trechinho fique falando ao seu coração, ali rezar em cima daquele trecho que você leu, rezar com a palavra de Deus, se alimentar com a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus não é coisa só para evangélicos, não. É coisa para católicos, para todos nós nos alimentarmos com a palavra de Deus. Ouvir todos os dias o Filho amado do Pai. O Filho amado do Pai que nos fala, que nos dá a sua palavra, que nos alimenta. E então a cena termina e Jesus desce a montanha com os discípulos. Essa belíssima cena, amados e amadas de Deus, essa belíssima cena da transfiguração que quer iluminar a nossa vida, nosso caminho de fé. Como Abraão, nós somos peregrinos no caminho da fé, e nesse caminho da fé é importante o rosto de Cristo. Temos sempre diante de nós esse rosto bonito de Cristo, nos encontrarmos sempre com Cristo, nos encontrando com a sua palavra, e nos encontrando com a sua palavra, sermos verdadeiramente essa veste bonita de Cristo, cultivarmos cada vez mais, através da nossa vida, do nosso testemunho, essa veste bonita de Cristo, que somos todos nós, que é a igreja. Meus queridos crismandos, é nesse caminho que o Espírito quer nos conduzir.